A graça e a paz, irmãos. Em Atos 12, versículo 5 diz assim: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Sabe por que muitas vezes não desfrutamos de milagres extraordinários? Porque nos falta orar com insistência a Deus. Sabe, Pedro, ele estava aguardando, preso, a execução. A igreja não tinha nenhum poder humano, nem influência para livrá-lo e libertá-lo de lá. Não tinha auxílio, não tinha socorro a não ser do céu, que algo acontecesse do céu. Então a igreja se entregou à oração, oração fervente, oração insistente. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo que acordou Pedro, levou ele para fora, fez ele passar pela primeira, pela segunda, pelas sentinelas da prisão. E quando chegar à porta de ferro, ela se abriu diante deles por si mesma e Pedro ficou livre. Olha que coisa poderosa! A oração fervorosa, a oração insistente a Deus pode fazer na sua vida. Pode haver na vida de qualquer pessoa um portão de ferro que esteja barrando algo sobrenatural de acontecer, mas qual é o segredo? O segredo é orar com fé, orar e o portão, a porta de ferro se abrirá por si mesma, como diz na palavra. Às vezes existem coisas nas nossas vidas que estão presas, que estão amarradas, que estão aprisionadas e nós só sabemos olhar para o portão de ferro e desanimar e ficar exausto e ficar deprimido e se lamentar e chorar e se debater nas grades, mas esquecemos de usar a ferramenta mais poderosa que temos, que é a oração. A oração é para as emergências, é para as coisas urgentes, porque Pedro, ele estava na prisão, guardado, mas algo muito ruim estava para acontecer, que era a sua execução. Eles precisavam de um milagre urgente, era uma questão muito grave, muito preocupante. Então não foi uma oração fria, não foi uma oração vazia, uma oração religiosa, mas foi uma oração intensa, foi uma oração constante, fervorosa. Sabe, as dificuldades, as coisas impossíveis, aquilo que parece impossível aos olhos humanos desaparece. A circunstância pode ser a mais adversa, a mais estranha, a mais absurda, mas ela pode se tornar favorável se você aprender a orar, não com a sua própria fé, mas com aquela fé que vem de Deus. Sabe, tem muitas almas aprisionadas que estão há anos esperando que as portas se abrem. Há pessoas na sua família aprisionadas, amarradas por Satanás e que só serão libertos quando você orar e crer definitivamente em Deus. Sabe, as emergências nos chamam a uma oração intensa. Quando o próprio homem se torna a sua oração, nada pode resistir ao seu toque. Já viu uma mãe que está com um filho à beira da morte, na qual os médicos dão um diagnóstico que não existe mais nada a ser feito? Como é a oração dessa mulher? Ela vira a própria oração e ela determina a vida, ela determina, e quando ela abre os olhos, ela vê na sua frente um milagre se efetivar na vida do seu filho, ao contrário daquilo que os médicos declararam. É sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre quando alguém se torna a sua própria oração. Nada pode resistir a isso. A Bíblia diz que Elias, lá no Monte Carmelo, se prostrou em terra com o
rosto entre os joelhos. Isso era oração, era o próprio homem era a oração. E nós não sabemos que palavras que ele disse ou que ele falou, mas pode ter certeza, fez o céu se abrir. A oração, ela pode ser intensa demais para palavras. Nós vemos que Ana derramava sua própria alma em oração, que mal se compreendia o que ela estava dizendo, era só um burbúrio, na qual a Bíblia diz que o sacerdote pensa que ela até está bêbada porque não entende aquilo que ela diz, mas na verdade ela estava se derramando completamente, entregue à sua oração. Quando esse tipo de oração alcançar o meu coração e o seu, quando nós formos a própria oração, então não haverá impedimentos, não haverá travas no mundo espiritual, não haverá portões trancados. Tudo se abrirá, uma oração intensa, pois a Bíblia diz que a igreja orava com insistência a Deus por ele, e essa oração moveu os céus, enviou os anjos e abriu os portões. Sabe, tudo que Satanás está prendendo na sua vida, prendendo, aprisionando, tudo que está amarrado será liberto quando você orar intensamente a Deus, quando você se entregar à oração, quando todo o seu ser estiver tocando a Deus, você estará na posição que Deus espera contra todo o poder do mal, e eles não poderão resistir à tua oração. Sabe, há necessidade de mais oração. Nós estamos vivendo um momento que há uma necessidade de mais oração. Oração que envolve o próprio homem. Gemidos inexprimíveis são muitas vezes orações que não podem ser recusadas. Sabe, que nesse dia o Espírito Santo te mova, te incendeie a mudar e a insistir e a ser intenso em seu período de oração. Oração, que você se torne a própria oração. E eu declaro que nada resistirá à tua oração. Amém?